Olá, boa tarde. Começando mais uma edição do nosso Vale Norte Conectado. E está chegando o dia 5 de junho e é dia do meio ambiente. Sim, você já parou para pensar no meio ambiente que é tão importante? Então, começando a Semana do Meio Ambiente, e quem está aqui comigo hoje para um bate-papo, uma conversa bem legal, conversando aí tudo sobre o meio ambiente, é o Murilo. Seja bem-vindo. Boa tarde, Murilo, tudo bem? Boa tarde, é um prazer estar aqui novamente. Eu já estive algumas vezes aqui, sempre é um canal importante de comunicação que a gente acaba ocupando, né? Uhum. E para poder estar trazendo as informações a respeito dessa questão, né? Visto que eu diria que hoje nós estamos assim passando por uma situação muito difícil nessa questão ambiental, né? Por mais do que se fala, por mais do que se diga, as atitudes são muito poucas, né? Uhum. Eu até faço sempre para as crianças assim, um pedido para eles me dizerem quantas árvores eles plantaram na vida deles, né? Uhum. E por mais que Minha resposta é assustadora. é assustadora. Né? Então é pouca atitude, e quando se faz alguma coisa é só para se registrar e botar em jornais, enfim, mas o Uhum. outro dia já se esqueceu tudo. Até as pessoas, né, acabam, eu amo a natureza, eu amo o meio ambiente, acaba indo só fazer uma trilha, posta umas fotos, mas o cuidado diário com o meio ambiente às vezes acaba esquecendo, né, Murilo? É verdade. Ah, eu milito já há muitos anos nessa Uhum. questão ambiental, né? Eu tô com esse ano, acho que vai fechar 25.000 horas trabalhadas dentro do Rio Nossa, é Itajaí muito Sul. tempo, né? Eu vou bater todos os recordes de todos os Uhum. cientistas de Santa Catarina, né? Que bacana. E mais ou menos umas 5.000 horas trabalhadas, né? Uhum. Eu cuido de plantas raras, né? Eu sou especialista em plantas raras, que nem a Dickia brevifolia, a Dickia ibiramense e a Halinoe equinata. São Uhum. plantas endêmicas aqui da nossa região que não ocorrem em nenhum lugar do mundo, né? E precisa de um E tratamento especial porque é do ecoturismo daqui, essas plantas? exatamente, elas são endêmicas, né? A Uhum. ibiramense mesmo é só daqui, só tem em Ibirama, não tem outro lugar no mundo. Olha. E é uma planta que está passando por sérios problemas, né? Por mais que eu tenha dito, Uhum. até inclusive fiz um vídeo dizendo que só falta eu falar pô-papa, para te ver que eu fui em todas as instâncias Para defender essa possíveis, causa da preservação. denunciando o Aham. descaso com essa planta, né? Uma bromélia. Uhum. Mas infelizmente a gente vê que a política muitas vezes ela passa por cima de tudo, né? Uhum. E essa questão ambiental, ela sempre foi suprimida. Ela é muito falada nos projetos, mas na hora da execução ela não sai de pauta. O dinheiro muitas vezes Acabam usando o tema sim, só para se beneficiar se ali, para ganhar o beneficiar, para recurso. ganhar um recurso, e Exatamente. acaba não sendo distribuído, não chega onde Não, precisa, e a proteção para as plantas, os animais, o ecossistema num exatamente. todo, né? Os mananciais, os rios, todo esse ecossistema acaba sendo deixado meio de lado, né? Eu inclusive eu fui um dos únicos catarinense que Uhum. fui 3 vezes a Brasília discutir as políticas públicas, né? Uhum. Uma foi com a questão dos resíduos sólidos, né? Que é a questão do lixo. Uhum. Eu ajudei a fazer o aterro sanitário aqui em Ibirama, né? Junto com a Universidade Federal e a Prefeitura de Ibirama, na época, em 2005, né? De lá para cá agora é uma outra história que Uhum. todo mundo sabe o que está acontecendo, né? Sim. Eu não estou aqui para falar nada disso, mas eu como não só como ambientalista, mas como ibiramense, eu coloquei esses problemas em vários momentos, Uhum. né? Expus o que estava Alguém acontecendo, precisa expor, né? Alguém mas precisa. ninguém me ouviu, né? É complicado isso, né, Murilo? Sempre quando tem alguém falando a verdade de um lado, Uhum. tem 10 do outro lado, desdenhando o que a pessoa fala, né? Uhum. Tornando aquilo uma mentira, né? Então, e a população muitas vezes vai com a maioria, nunca vai com aquele sozinho, né? Mas na verdade eu acho que a população em si, a grande maioria, acaba indo com a maioria por conta de falta de conhecimento mesmo. Eu acho que até nas escolas deveria ter mais incentivo para cuidar do ecossistema, hortas e tudo ligado à natureza, porque é o nosso convívio, é a necessidade, né? Murilo? Então eu acho que acaba tendo um pouquinho de falta de conhecimento das pessoas.
Eu assim, eu não quero te contestar Uhum, na tua opinião, que eu acho uhum. salutar, né? Mas, infelizmente, numa sociedade, a política ela é muito forte. O sistema, né? Ela é muito forte. O Uhum. sistema, não é as pessoas, É o é o sistema. sistema. Então, por mais ruim que seja uma pessoa, mas se ela está num partido, esse partido tampa, ele faz com que essa pessoa seja camuflada para não se expor, né? Uhum, Em países da Europa, por exemplo, o cidadão que expõe um problema e denuncia algo, ele é reverenciado na rua, ele é colocado, ele é convidado a ser prefeito, convidado a ser deputado, convidado para resolver, porque se ele está colocando o uhum, problema, eu sempre fui assim, quando eu coloco o problema, eu sempre tenho a solução, uhum. porque eu nunca vou colocar um problema sem ter a solução, Porque tu né? estudou a fundo sobre Exatamente. aquele tema, né? No caso, né, para que também não fique só naquele vazio, né? Uhum. Então, aqui na nossa região é diferente. Aqui tu denuncia algo, parece que as pessoas te veem como uma pessoa, aquele lá, é cheio de denúncia, cheio de É, mas coisa. eu acredito que não é só É, aqui, acredito que é então, em toda se parte. mas só para tu ver como é errado, né? Uhum. Eles deviam fazer ao contrário, deviam me dar os parabéns. Puxa, que Mas é bom que verdade, você Murilo, denunciou. parando para analisar o teu pensamento, a tua linha de pensamento e o que, que pode ser feito, realmente tu tem razão, Sim, vamos debater mais vamos sobre esse debater, vamos. assunto para tentar chegar numa solução que seja Exato, aprazível para todo mundo, é isso que eu né? digo. Porque, na verdade, o meio ambiente é o É, todo, né? sim, É o trabalho das pessoas, é os animais, sim, a flora, a fauna, é tudo, é um conjunto. Então não adianta uma pessoa lutar para que não seja, por exemplo, jogado lixo no rio, né? Tá lá avisando, coloca plaquinha, incentiva, bobagem, bobagem, dá uma chuva, vai embora. Que isso, né? A é, gente sofre tanto com inundações, com problemas às vezes muitas vezes gerados por conta do lixo, da falta do cuidado das pessoas, né? Eu mesmo presenciei, morava em Blumenau, na época que aconteceram as grandes enxurradas lá, tinham muitos entulhos imóveis e coisas jogadas nos rios, sabe? E acaba gerando todo esse problema social que afeta todo mundo. Então, o meio ambiente é todo mundo, né? Às vezes as pessoas deixam de lado essa questão e acabam não defendendo a ideia por algum propósito, ou para não, eu não quero me meter nesse assunto porque é de ordem pública ou de ordem mais política ou partidária, né? é. Só para ter uma ideia, em 83 eu ajudei a enchente de Blumenau, né? Uhum. Eu fui um dos voluntários a levar comida lá no Garcia, para os prédios Eu todos morava no lá. Garcia, Talvez tenha levado comida para ti lá. quem Era sabe? sopa. Passei por essa Chegou dificuldade. nos momentos e o pessoal já, não, sopa de novo. Mas enfim, eu estava lá, é O triste, Exército fez um trabalho é, incrível naquela é enxurrada. triste te dizer que eu te levo hoje no Rio, tem móveis. Continua, né, gente? Continua a mesma O coisa, até descarte nunca é pior. feito de maneira É, correta. até pior. Uhum. Por isso que eu não participo mais dessas campanhas de ir lá, limpar o rio, fazer, porque é desnecessário. É um trabalho feito só Sim, porque as momentaneamente. pessoas olham, opa, estou limpando, amanhã eu vou jogar Ah, de novo, porque daí outro ano aham. juntar de novo. Ai, que Não, lindo! Hoje eu vou participar porque tem a exatamente. campanha, mas semana que vem você vai lá e faz de novo, né? Inclusive, eu até coloquei nas minhas redes sociais essa questão, né? Uhum, Abordei esse assunto. Nós temos que estar falando coisas mais sérias, sabe? Nós temos que estar. A lei está aí para ser cumprida. uhum. Não se pode mais ficar passando a mão na cabeça das pessoas, É né? verdade. Então a gente tem que avançar. Nós estamos muito atrasados nessa questão. É que nem a questão do Dia do Meio Ambiente foi lançado em 1972, Sim, né? não, Esse linda ano data. o tema é sobre os plásticos, né? Então a ideia é despoluir os rios, ribeirões, Na mares de verdade, é plástico. sempre basicamente os mesmos temas, eles ficam É, batendo isso e acabam colocando todo o problema dos países, da falta de, de, de construção, da falta de gerenciamento. É o clima, tudo é o clima. Bota a culpa no clima, mas não fazem as atitudes, as né? atitudes Não do tem sistema, atitude. exatamente. Então isso me revolta, porque muitas vezes as atitudes não vêm. As pessoas mais simples são as mais certas. Uhum.
por incrível que pareça, né, as pessoas que mais ajudam são as pessoas mais simples. O que é a simples? Não é a rica, não é a pobre. A simplicidade quer dizer a pessoa ser simples, ser... Simplicidade não tem a ver com falta, não né? quer dizer com dinheiro, né? Uhum. A simplicidade dela é da pessoa, né? Sim. É o entendimento dela, né? Com a questão ambiental, por exemplo. Nós temos... Vamos falar do bugio aqui, né? Para a gente falar da questão fauna e flora, né? Sim. Assim como nós falamos aí da dica ibiramense, que está morrendo, que até poucos tempos atrás ela era colocada como Outra coisa, Murilo, além da beleza dessa planta que você mencionou, qual é o fator primordial dela aqui no ecossistema de Ibirama? O que ela proporciona além da beleza, é claro, Sim. né? E da raridade, o que mais ela proporciona? Eu na época, tempos atrás, agora eu estou até assim, eu não consigo mais falar, porque sabe quando começa a falar muito e ninguém busca, né, o teu conhecimento, né, a gente até desanima assim um Sim, pouco, eu né? imagino. Mas essa planta, ela era para estar aqui na praça pública. Uhum. Eu até fiz um projeto com um chafariz, Ai, com meu essa Deus, planta seria do lado, maravilhoso. com bancos para as pessoas à noite conversar, sabe? Fazer uma coisa E linda falta, né? e Um colocar uma lugar assim, um placa ambiente bonito do assim, todo Ibirama. tamanho com os dizeres dessa planta. Seria um turismo Valorizar. ecológico até em cima dessa planta, né? Exatamente. E ela nunca foi estudada para nada. E ela tem nos espinhos dela, ela tem uns espinhos, né? E ela chega assim, quando ela enfia na pele, ela inflama. Isso quer dizer que ela tem alguma propriedade medicinal muito forte. Verdade. E isso nunca vai ser estudado. O tanto que Na verdade, eles não querem, né? teve O grande teve uma sistema não quer que as universidade, pessoas vão mais para o lado natural das ela coisas. teve aqui em Ibirama estudando em 2007, gastaram 500 mil reais só para contar elas. Eles nem dormiam aqui, dormiam não sei aonde, era um espetáculo de pessoas, um monte de gente, né? Sumiu tudo esse grupo de pessoas. De hoje eles estão apoiando aquele que está estragando a planta atrás. Só porque é uma pessoa que... Porque tem todo um projeto que beneficia um sistema que é da indústria, que é da farmácia e assim. Eu até botei lá, essas coisas eu não escondo, que eu estou falando para ti, não escondo. Está lá nas minhas redes sociais, né? As pessoas vão sempre mais para o lado sintético das coisas do que para o lado natural. As pessoas preferem ir comprar um comprimido e combater um efeito do que ir numa planta medicinal e buscar a causa, resolver a causa do teu problema, né? Nós temos 4 usinas para ser instaladas aqui na região, nós estamos perdendo dinheiro, eles estão pagando agora, os órgãos de licenciamento estão pagando as dificuldades para essas empresas, né? Para depois jogar as facilidades, né? Dá para entender, né? Por causa de uma outra planta que eu já denunciei um monte, né, que ocorre no Rio Itajaí-Açu, que ela por si própria está morrendo porque não está sendo feito nada. Quer dizer, as empresas agora vão ser culpadas disso, vão ter que pegar essa planta e salvar ela, né? Porque esqueceram dela. Porque abandonaram e deixaram. Mesmo sabendo que ela existia, mesmo sabendo que tinha um monte de universidade ganhando dinheiro e comendo dinheiro dessa planta. É como se você estivesse gritando e ninguém estava ouvindo, né? Mas vai sair agora um vídeo, eu estou lá mostrando um monte de colônia morta já, não tem mais nenhuma mais, né? Então, inclusive envia algumas fotos dessas plantas que você está mencionando, essa planta, vídeos, se você quiser a gente inclui aqui também para mostrar para as pessoas, para as pessoas também acompanhar e entender um pouquinho mais o que o Murilo está falando, porque de repente você está chegando aqui agora na entrevista, pensa, mas que planta é essa? Eu não conheço o Murilo, né? Eu, por exemplo, né, eu estou há 2 anos e meio em Ibirama, não conhecia o Murilo, que eu estou conhecendo agora, com certeza eu vou seguir a página dele lá do Facebook, né, que você Será tem, um prazer. Porque você fala temas interessantes e também fala da parte de reclamar, de questionar, de ir lá e instigar as pessoas a buscar uma resposta, porque tudo que a gente vê não é a resposta certa. Sempre está iludibriando as pessoas para chegar num consenso que é bom para um sistema que não é a maioria, que não é. Eu vou te dar um exemplo, né? Que hoje é um dos maiores problemas para a questão dos recursos hídricos na região, né? Que é os reflorestamentos, né?
Eu questionei na época. Eu fiz um projeto com a Orteia catarinense, que é uma canela que é catarinense, que ela não cresce tão rápido quanto o palmito, ou aliás o pinus e eucalipto, mas a vantagem é que ela valia o dobro. Olha só. Mas o governo disse, não, nós temos dinheiro no Banco do Brasil para reflorestamento. Eu disse, vocês vão escolher daqui uns 10 anos, 20, 30 anos, nós vamos escolher isso para a questão recursos hídricos. Né? Eu monitoro vários ribeirões. Tem vários ribeirões nossos aqui que só tem água quando chove. Eles já não existem mais. Aí tem aquele assim, mas aonde isso? Pergunta para o teu avô, né, ou para o teu pai, onde ele pescava antigamente. Vai lá com ele para ele ver, mostra onde é que ele pescava para ver se tem um rio lá ainda. As nascentes estão secando, os rios estão... Então a visão governamental é totalmente distorcida. Eles ficam brigando no perímetro urbano para ter 100 metros de perímetro urbano, aqui, de mata ciliar, né? Quanto que... Eles ficam discutindo temas muito aleatórios. E as nascentes, eles não olham. É lá que nasce o rio, não é aqui. Aqui não nasce o rio. Se você queria 100 metros de mata ciliar dentro de um rio aqui, então você vai ter que ter uma secretaria para cuidar dessa mata ciliar, porque ali dentro vai ter cobras, vai ter ratos, vai ter todo tipo de animal criando ali dentro, que ele vai estar influenciando a população. E contaminando. Exatamente. Vezes, né? Então eu defendi, inclusive foi uma lei que nós fizemos lá em Brasília, na época que eu fui lá fazer era das cidades, Conferência das Cidades. É como uma banana, né? Às vezes você olha a banana, a casca tá maravilhosa, sim, mas dentro ela não tá boa, 15 metros perímetro urbano. E cuidar dela como todo mundo que tem a mata ciliar, como se fosse a calçada. Tirar aqueles ensaredos lá dentro, tem pé-silva, que é um maricá, que tem espinho, que nem é nosso, né? Planta ipê, planta árvores que vão dar frutos para os animais que ali pousam, que vêm descansar no seu voo. Até algumas cidades, Murilo, que eu acho interessante, que as pessoas não plantam árvores aleatórias na cidade. Eu vi algumas, inclusive, plantam pés de frutas na cidade, no centro da cidade. Pode... E aí quando as pessoas colhem. As pessoas colhem. Essa é a ideia. Nossa, é muito bacana. Eu ganhei um prêmio, até foi um projeto Rio Selinha Fonte de Vida, onde que eu plantei, eu doei para eles mais de 1000 tangerina nativa. É realmente aquela tangerina que foi colhida semente lá daquela que não foi enxertada, né? E a gente reproduziu para quê? Para ele plantar na beira da estrada. Para quê? Para que quando o aluno viesse da escola, ou quando a pessoa ia para o trabalho, ou quando ele pudesse estar colhendo e comendo. Cara, isso lembra a minha infância, porque eu ia para a escola e a gente nem tinha um ônibus naquela época, então tinha que ir a pé e voltar a pé. Ônibus eram de manhã, à tarde, uma noite, olha lá, o pessoal que ia trabalhar, meus pais e tal. E a gente ia para a escola, a pé, voltava a pé. Na volta do colégio, a gente parava nos lugares, era goiaba, era carambola, era tangerina. Coisa boa, matava aquela fome, né? Que estava, cara, a gente demorava um monte para chegar em casa porque a gente estava ali. Eu também. Mas era uma coisa, um momento assim que vai ficar marcado sempre para a vida da gente. E para o tanto que é importante. E também naquela época as pessoas também eram mais agradáveis. Tipo, se tinha um pé de fruta na beira do teu terreno, as crianças passavam, pegavam... Não teria problema, não teria né? problema. Hoje você leva um processo. Hoje em dia não pode todo mais mundo quer pegar processar. Ai, o que você está mexendo? Mimimi, é meu, sabe? Não existe. Egoísmo, né? Egoísmo, ele está muito grande, o egoísmo, né? Então é isso, a gente fica por aqui com o nosso Vale Norte Conectado, com essa Semana do Meio Ambiente, para falar aí desse ambiente, desse ecossistema que é tão importante para cada um de nós. Obrigada por sua entrevista e até o próximo programa. Tchau. Muito obrigado.